Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de julho de 2018. Esses homens que se acham Deus, parte 2. Alex Vicente escreve para o jornal É o País no dia 0907 que os cristãos estão há quase 2000 anos esperando a volta de Jesus Cristo. Sim, em breve voltarei, diz o antepenúltimo versículo do Novo Testamento, que deixava a porta aberta para uma ressurreição iminente e dava um álibi possível a todos os que dizem ser o Messias renascido. Não são precisamente poucos, como mostra o norueguês Jonas Bendiksen, membro da agência Magnum, em seu novo projeto, O Último Testamento, apresentado nos Encontros de Arles, festival fotográfico de referência na Europa, que até 23 de setembro reúne 35 exposições nesta cidade do sul da França. Cresci em um lar não religioso. Por isso a religião e a fé sempre me fascinaram. Há algum tempo, sentia uma necessidade crescente de tentar experimentar esse sentimento. Queria saber o que se sente ao acreditar, diz Bendiksen, de raízes judaicas, mas agnóstico. Este fotógrafo de 40 anos, conhecido por suas reportagens sobre as favelas do mundo e sobre os vestígios do comunismo na antiga União Soviética, vinha investigando esses novos profetas desde 2015, até que conseguiu reduzir sua seleção a 7 indivíduos de diferentes pontos do planeta. Para começar, descartou quem tivesse uma saúde mental duvidosa. Em qualquer estabelecimento psiquiátrico há pessoas que dizem ser Jesus, observa Bendiksen, que escolheu líderes com um discurso estruturado, uma comunidade de crentes considerável e uma clara missão de evangelização. Entre eles se encontra Vissarion, que criou uma igreja alternativa nos bosques da Sibéria, onde vive com outras 5.000 pessoas numa comunidade idílica. Nesse lugar, o Natal é celebrado em 14 de janeiro, dia do aniversário do seu Messias apócrifo. O mesmo acontece com Henri Cristo, que se rebatizou com as iniciais que Pôncio Pilatos escreveu na cruz em que Jesus morreu. Ele reside em um ponto impreciso do Brasil, junto com uma congregação abundante formada majoritariamente por mulheres. Mas ninguém supera Polo Kiboloi, que fundou nas Filipinas uma megachurch que já conta com 6 milhões de fiéis, além de uma frota de helicópteros, uma universidade própria e até um canal de televisão. O resultado está exposto numa igreja gótica do centro da cidade. Na nave central e nas capelas laterais, erguem-se pequenos altares dedicados a esses líderes ressuscitados. Entre eles está também o japonês Jesus Matayoshi, que pronuncia seus sermões numa caminhonete de campanha eleitoral. O objetivo desse indivíduo de têmporas prateadas é se tornar primeiro-ministro do Japão e, mais tarde, secretário-geral das Nações Unidas, cargo no qual acredita que poderá transformar o planeta instituindo a lei de Deus. Nas últimas eleições, mais de 6.000 pessoas votaram nele. Enquanto isso, em Zâmbia, Bupete Chibuchizimba ganha vida dirigindo um táxi sem licença, um ofício tão modesto como a carpintaria foi para Jesus. Os fins de semana ele passa junto a seus 2 apóstolos, fazendo proselitismo em mercados. São os 2 últimos seguidores da sua doutrina. Nem sequer sua mulher confia muito em seu dogma. Quando lhe confessou que era Jesus reaparecido, ela o obrigou a consultar um psiquiatra. Tampouco tem muitos fiéis David Sailer, um ex-agente da contra-espionagem britânica que também está convencido de ser Deus. Às vezes pronuncia seus sermões travestido de mulher. Nesse caso, usa o nome Dolores diante de uma paróquia composta por meia dúzia de pessoas, no meio do campo. Cabe lembrar que tampouco Jesus tinha mais de uma dúzia de adeptos quando começou a pregar, como aponta Bendiksen. Por que estariam loucos?
Em seu trabalho não há ironia e chacota e sim respeito e empatia, apesar de algumas fotografias causarem alguns sorrisos. O fotógrafo entrou em cada comunidade com a intenção de acreditar. Em troca disso, lhe deram acesso a coisas surpreendentes. Reflete um período histórico em que retornou à busca da espiritualidade. Alguns a procuram na tecnologia e outros em uma atualização de formas mais tradicionais, diz o diretor artístico do festival, Sam Stordizé. No fundo, os relatos e as crenças que o projeto de Bendixen reflete são tão plausíveis como as de religiões majoritárias. É uma das coisas que estavam em minha cabeça desde que comecei a trabalhar nesse projeto. Porque pensamos que essas pessoas estão loucas, quando suas histórias são ao mesmo tempo estranhas e críveis como as da igreja da esquina? Porque uma coisa é ridícula e a outra é aceita socialmente, se pergunta Bendixen. Ao final desse processo, o fotógrafo não encontrou a fé, mas chegou a vislumbrar a magia e a beleza de se acreditar em algo ou alguém. Mesmo que esse alguém seja Moses Longwane, um sul-africano que se faz chamar de Senhor dos Senhores. Deus apareceu para ele em um sonho em 1992, quando trabalhava como vendedor em uma pequena joalheria. Nesse dia decidiu largar tudo e mudar de vida. Agora se dedica a pregar às multidões em Joanesburgo e outras cidades, convencido de que o dia do juízo final está próximo. Para tentar acelerá-lo, se casou com uma de suas discípulas em 2016, que em sua crença religiosa marca o começo do Apocalipse. Ninguém sabe o que sua esposa acha disso. Consta de Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Por isso, muitas vezes, utilizou de alegorias e ensinou através das parábolas, mas, na Santa Ceia, no trecho citado do Evangelho de João, afirmou que viria o Espírito de verdade para nos guiar através da verdade. Encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito de verdade, e sabemos que ele é o responsável pela vinda da veneranda doutrina espírita e atuou diretamente no período da codificação, inspirando Allan Kardec e dirigindo espiritualmente sua tarefa. Há, no meio espírita, basicamente, 3 posicionamentos sobre quem seria o Espírito de verdade. 1 seria o próprio Cristo. 2 seria João Batista. 3 seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo. Pessoalmente preferimos o primeiro posicionamento, que o Espírito de verdade seria Jesus, conforme mensagem incluída por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, encontramos uma das mais belas mensagens do Espírito de verdade: venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo.
Esta mensagem também se encontra em O Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9, e no final, numa nota, Allan Kardec diz que ela foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi assinada pelo Espírito Jesus de Nazaré. O codificador fala da elevação e das ideias constantes da mensagem, deixando a cada um a avaliação da autenticidade da autoria. O conteúdo da mensagem realmente é elevado e também se percebe pelas palavras utilizadas, como, por exemplo, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis, que somente poderia ter sido ditada pelo Espírito que assina. Dada a seriedade do assunto ora tratado, buscamos outras mensagens de autoria do Espírito de verdade, com o escopo de analisarmos o conteúdo e as palavras usadas, a fim de esclarecermos sua identidade. Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, há uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele faz referências à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado naquele ano. Um novo livro acaba de aparecer, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem do meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pelo maior número, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa do Pai, disse Eliseu há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Encontramos, ainda, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, outra magnífica lição do Espírito de Verdade, eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de julho de 2018. Por Feijão.